essa é, na verdade, uma história para que possamos refletir. Refletir sobre o tempo que deixamos passar sem nada aprender, sem nada aproveitar. Pedro, um lenhador, após grande trabalho em área de desmatamento, se viu desempregado. Após tanto tempo cortando árvores, ele entrou no corte. A madeireira precisou reduzir custos. Saiu então à procura de uma nova oportunidade de trabalho. O seu tipo físico, porém, muito franzino, fugia completamente do biotipo ali de um lenhador, né? Que normalmente um cara forte e tudo mais. Além disso, o machado que carregava era desproporcional ao seu tamanho. Aqueles que conheciam Pedro, entretanto, julgavam-no um ótimo profissional. Em suas andanças, Pedro chegou a uma área reflorestada que estava começando a ser desmatada. Apresentou-se ao capataz da madeireira como um lenhador experiente, e na verdade ele era. O capataz, após um breve olhar ao tipo miúdo do Pedro e com aquele semblante de selecionador implacável, foi dizendo que precisava de pessoas capazes de derrubar grandes árvores e não de catadores de gravetos. Pedro, necessitando do emprego, insistiu, pediu que lhe fosse dada uma oportunidade para demonstrar a sua capacidade. Afinal, era um profissional experiente. Com relutância, o capataz então resolveu levar Pedro para a área de desmatamento. E só fez isso pensando que Pedro fosse servir de chacota aos demais lenhadores. Afinal, era um fracote. Sob os olhares dos demais lenhadores, Pedro se postou frente a uma árvore grande, de grande porte, e com o grito de madeira, deu uma machadada tão violenta que a árvore caiu logo no primeiro golpe. Todos ficaram atônitos. Como era possível tão grande habilidade e que força descomunal era essa que conseguira derrubar aquela grande árvore com uma só machadada? Logicamente, Pedro foi admitido na madeireira. Seu trabalho era elogiado por todos, principalmente pelo patrão, que via em Pedro uma fonte assim adicional de receita. O tempo foi passando e gradativamente Pedro foi reduzindo a quantidade de árvores que derrubava. O fato era incompreensível. Uma vez que Pedro estava se esforçando cada vez mais, até que um dia Pedro se nivelou aos demais. Dias depois, encontrava-se entre os lenhadores que menos produziam. O capataz, que apesar da sua rudeza era um homem vivido, chamou Pedro e o questionou sobre: Ô Pedro, o que está acontecendo? Ó Pedro, não sei. Nunca me esforcei tanto. E apesar disso, minha produção está decaindo. O capataz pediu então que Pedro lhe mostrasse o seu machado. Quando o recebeu, notando que ele estava cheio de dentes, sem o fio de corte, perguntou ao Pedro: por que, Pedro, você não afiou o machado? Pedro, surpreso, respondeu que estava trabalhando muito e por isso não tinha muito tempo de parar e afiar a sua ferramenta de trabalho. O capataz ordenou que Pedro ficasse no acampamento e amolasse o seu machado. Só depois disso ele poderia voltar ao trabalho. Pedro fez o que lhe foi mandado. Quando retornou à floresta, percebeu que tinha voltado àquela forma antiga, conseguia derrubar as árvores com uma só machadada. Sabe, meu amigo, a lição que Pedro recebeu cai como uma luva sobre muitos de nós.
preocupados na execução do nosso trabalho, ou pior ainda, julgando que já sabemos tudo o que é preciso, deixamos de amolar o nosso machado. Ou seja, deixamos de atualizar os nossos conhecimentos, sem saber que vamos perdendo posições em nossas empresas, nos deixando superar pelos outros. Em outras palavras, perdemos a nossa potencialidade. Muitos avaliam a experiência que possuem pelos anos que se dedicam àquilo que fazem. Se isso fosse verdade, aquele funcionário que aprendeu em 15 minutos a carimbar os documentos que chegam às mãos depois de 10 anos na mesma atividade, poderia dizer que tem 10 anos de experiência e, na realidade, tem 15 minutos de experiência. 15 minutos de experiência repetida durante muitos anos. A experiência não é a repetição monótona do mesmo trabalho, e sim a busca incessante de novas soluções, tendo coragem de correr risco que possam surgir. É sim perder tempo para afiar o nosso machado. Por vezes deixamos de lado a busca do conhecimento por simples fato de acharmos que isso que desempenhamos já é o suficiente e isso nos basta. A busca constante pelo novo aprendizado é que nos faz adquirir conhecimento, é que nos faz adquirir experiência. A vida é sim um ensino contínuo. Que você tenha uma ótima manhã.